Graça e paz. Dando continuidade ao estudo do breve catecismo de Westminster, estudaremos hoje a questão de número 53. Qual é o terceiro mandamento? E a resposta está no livro do Êxodo, capítulo 20, no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É bastante interessante pensarmos sobre isso, irmãos, a respeito do nome do Senhor, quando pensamos em toda a história da revelação, em toda a história da Bíblia. Deus era conhecido até os tempos de Moisés como Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Obviamente, Deus sempre presente na criação, autor da criação, criador de todas as coisas, Senhor supremo sobre todas as coisas. Mas o que é interessante pensarmos que desde cedo, lá em Gênesis 12, quando Deus chama a Abrão, ele faz promessas, Deus não se apresenta com um nome específico, não é? Tanto que nós vemos ao longo da narrativa bíblica a descendência de Abraão se referindo ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ou seja, Abraão ouviu uma voz que lhe chamou, não é? E então a sua descendência o conheceu como o Deus de Abraão. E assim foi também com a descendência de Isaac e assim por diante. Então, até este momento, na narrativa do livro de Êxodo, naquele momento específico, quando o Senhor se apresenta a Moisés ali numa teofania na sarça e que fala com Moisés e o chama para uma tarefa bastante importante, ou seja, libertar o povo do cativeiro do Egito, o povo do Senhor o conhecia como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés então pergunta o nome de Deus para que ele pudesse dizer quem o estava enviando quando se apresentasse diante de Faraó. Então Deus lhe diz o nome, que nós não temos certeza absoluta da pronúncia desse nome. Alguns dizem Yahvé, transliteram como Jeová para a nossa língua, mas a verdade é que é um nome que provavelmente tem a sua raiz no verbo ser, né? Então nós conhecemos como Deus, como eu sou, e aí foi a resposta que foi dada a Moisés, ou seja, dirás que eu sou, te enviou. Então, a partir daquele momento, então, Deus passou a ser conhecido por um nome. Um nome, quando pensamos sobre essa questão e da importância de um nome, o nome faz com que sejamos conhecidos, ou que alguém se torne conhecido, identificado, diferenciado, reverenciado, lembrado, né? Tem um caráter nesse sentido histórico, temporal, né? Um registro, uma relevância, né? E quando nós pensamos a respeito dos nossos nomes, nós podemos ter, como costumamos dizer, vários xarás, né? Ou sejam pessoas que têm o mesmo nome que o nosso, pelas quais muitas vezes nos identificamos homônimos, né? Eu mesmo tenho pessoas que têm o mesmo nome e sobrenome que o meu, que é um nome muito comum, mas com Deus é diferente. O seu nome é um nome único, o seu caráter é único, ele é mais digno e santo do que qualquer outro. O nome do Senhor é, sem dúvida nenhuma, inigualável, inestimável, né? E nós vamos tratar, na sequência das perguntas, nós trataremos pelo menos por mais 3 perguntas a respeito do terceiro mandamento e falaremos mais a respeito do caráter do nome do Senhor e da importância que ele deve ter na vida daqueles que professam, que seguem aquilo que o Senhor nos manda, aqueles que são crentes no Senhor. É bastante importante pensarmos sobre isso e alguns elementos que envolvem esse mandamento, e aqui preliminarmente preparando para as próximas oportunidades que estivermos juntos aqui, né? A quebra deste mandamento consiste em usar esse nome, né, que é revestido de santidade, de respeitabilidade e honra, de uma maneira desrespeitosa, ou seja, sem o devido respeito, sem a reverência adequada e a obediência exigida, a submissão que nós devemos ter como servos. Como disse, o nome do Senhor é único e ele designa uma única divindade na qual cremos. Deus não tem, como eu disse, xará, né? Não há ninguém semelhante a ele, não há ninguém a quem se possa comparar ao nosso Senhor. Nesse sentido, nós tenhamos o nome do Senhor em alta conta. Nas próximas perguntas ou respostas aqui do Breve Catecismo, vamos nos aprofundar mais nesse assunto, mas creio que para a questão que nós estamos tratando hoje seja o suficiente. Eu quero convidar você
a estar conosco na próxima semana, quando daremos continuidade então ao estudo do terceiro mandamento, e que Deus nos abençoe.